Eu quero começar perguntando, vocês acham que essa pesquisa foi um bom resultado? Não foi? Como é que vocês fazem uma análise sobre 6 em 10 considerar crime? Eu acho um excelente resultado, Carol. Isso, de fato, revela o que a maior parte da população brasileira pensa em relação ao aborto. E, infelizmente, nós temos aí grupos muito bem articulados pró-aborto que tentam vender uma ideia diferente disso. Tentam mostrar que a população brasileira é a favor do aborto. E a gente vê que isso não é verdade. Tanto é, Carol, que existem muitos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional pedindo a legalização do aborto e esses projetos muitas vezes encontram certa dificuldade. Por que que encontram? Porque os parlamentares sabem que boa parte da população desaprova essa conduta. Então, eles não vão aprovar projetos que visam abrir as portas para o aborto no Brasil. Então, na tentativa de legalizar o aborto, esses grupos sabem que não conseguem fazer isso por meio do legislativo. O que que eles tentam fazer? Trazer para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário legalize o aborto, que nós sabemos que é um grande problema, porque isso aí fere o artigo 2º da Constituição, que fala da autonomia dos poderes, né? Inclusive, nós temos aí ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, inclusive a DPF 442, né? Que pretende legalizar o aborto até a 12ª semana. Nós sabemos que isso não é competência, não é uma pauta que deve ser debatida no Judiciário, mas é uma pauta do Legislativo. E aí eu pergunto, como é que o senhor vê essa pesquisa em Belo Horizonte, 6 em cada 10? Graças a Deus por isso. Eu fiquei feliz quando eu vi essa pesquisa, esse resultado. Muito feliz, porque nós vemos isso não só numa pesquisa, mas no nosso dia a dia. Sim. Pessoas que conversam no nosso local de trabalho, não só no meio evangélico, mas em todos os ramos da sociedade. Eu tenho conversado com pessoas e temos, através dos grupos sociais também, o WhatsApp, nós temos conversado com várias pessoas, a maioria tem essa opinião. São poucas pessoas que têm opinião contrária a isso aí, de não legalizar, mas assim, a maioria fala assim, olha, se legalizar esse aborto aí, se legalizar isso vai ser um desastre. Sim. E nós temos visto isso como um desastre realmente social. Desastre social. Isso acaba com o moral do país, acaba com a nação, isso traz maldição. Eu falo como pastor. Dívida de sangue. Disso. Dívida de sangue. Alimenta Moloque. Com certeza. Isso é terrível para nós, se legalizar isso aí. Então, nós recebemos isso com tranquilidade, porque já sabíamos, já pela conversa que a gente tem, mas com muita alegria, porque isso foi divulgado. Sim. O que às vezes não acontece, né, gente? Às vezes as pessoas omitem, né? Exatamente. E o GAP, junto com o Brasil for Life e outras instituições, nós fazemos muitos movimentos contrários à legalização do aborto em vários pontos de Belo Horizonte e de outros lugares do Brasil também. Inclusive, há pouco tempo, nós estávamos ali na frente do Palácio das Artes, recolhendo assinaturas a favor da PEC da vida, né? Que fala do direito à vida desde a concepção. E aí nós estávamos abordando pessoas que estavam passeando ali na Feira Hippie. Então, são pessoas cristãs e não cristãs, pessoas de todo tipo, né? E a maior parte dessas pessoas assinavam a PEC, né, o abaixo-assinado, e concordavam que o aborto é um problema no Brasil, né? Então, mulheres jovens, e isso é muito interessante, porque a mídia, muitas vezes, vem de uma ideia contrária, né, de que esse grupo é contrário à legalização. Tem até alguns dados que eu acho importante a gente poder até incluir aqui no nosso bate-papo, e você também pode e deve fazer essa entrevista comigo aqui, o WhatsApp 319-8402-9756. Gente, ao vivaço, programa 9h47, eu quero que você venha fazer essa entrevista comigo. Manda por escrito aqui sua pergunta. Aproveita que a gente está aqui com a querida Flávia e José Gonzaga e aproveita, vamos tirar as nossas dúvidas. Tem um dado que fala que 8,7 milhões de brasileiros com idade entre 18 a 49 anos já fizeram ao menos um aborto, é uma fonte do IBGE. E o Nordeste é a região com maior índice de abortos provocados no Brasil. Pois é, né? A gente também tem que tomar cuidado assim, com alguns dados que são colocados, porque... Também do IBGE. Muitas vezes são dados
manipulados, né? Às vezes é complicado a gente falar que muitas mulheres cometem aborto hoje no Brasil e muitas mulheres morrem em decorrência desse aborto. Sim. Porque muitas vezes isso não é verdade, né? Inclusive o Brasil for Life tem aí vários trabalhos em relação a isso e resultados desse tipo de trabalho. É engraçado que tem muitos estudos aí em países onde houve a legalização do aborto, né, que a gente vê que após a legalização do aborto, um número muito grande de mulheres com câncer de mama, um número muito grande de mulheres com problemas de infertilidade, né, mulheres com depressão, tudo isso após a legalização do aborto. Então, um argumento que as pessoas costumam utilizar, né, que aborto é uma questão de saúde pública, será que é mesmo um problema de saúde pública? Porque o aborto ele traz sérias consequências para o corpo da mulher, né? Vários problemas. E será que o SUS ele vai conseguir suportar isso? É um questionamento que nós colocamos. E é também uma questão social. Você vê, a Flávia falou bem aqui, advogado conhece bem, né? Porque quando você tem um número maior, suponhamos, país que é legalizado, tem um número maior de aborto, o número de suicídio entre mulheres que já cometeram é muito maior. São dados comprovados por nós que trabalhamos nessa área. Uma coisa vai desencadeando outra. Atendimento, gabinete pastoral, atendimento do Brasil for Life. A gente tem esses dados aí. Então, isso vai descarregar onde? No SUS. Então, vai acarretar para a nação, vai trazer, isso não é uma questão só, vamos dizer, só financeira, não. Porque financeira, lógico que vai acarretar muito mais desgastes para o SUS. Mas social também, social, porque vai acarretar no trabalho secular, vai acarretar no local de estudos, nas igrejas, em todo o ramo da sociedade. Vai acarretar um prejuízo geral, social, para a nação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.